Viva! Nuno Matos, Prazer é meu. camarada. Reencontro. Trabalhamos muito tempo, muitos anos. É verdade. Europeus de futebol, mundiais de futebol. Tu lá, no bem bom, e eu do lado cá apenas a ouvir-te. Acabaste de chegar de África? Sim, estive na Costa do Marfim a fazer a Taça das Nações Africanas, a principal competição de seleções da África, e ainda não tinha no currículo um CAN. E foi o meu primeiro CAN. Tenho já 6 mundiais, vou para o meu sétimo europeu. E foi o meu primeiro CAN. Portanto, a tua estreia? A minha estreia foi... Sendo que quando tu fazes uma cobertura aqui, lembro-me do europeu da Holanda e da Bélgica, lembro-me da Alemanha, lembro-me de França. Claro, todos nos lembramos de França. Sim. É completamente diferente, não é? Sim, é uma competição com uma exigência diferente. Até em termos de condições de trabalho é mais difícil. Mas merece a pena. Estavas mal habituado. Esse é que é o ponto. Estava mal habituado. Mas enfim, vamos dar também uma nota positiva à Costa do Marfim, que acabou por organizar até de forma superior esta competição, e que eu costumo dizer: quem dá o que tem a mais não é obrigado. Olha, como é que é o futebol africano? Porque muitos daqueles jogadores, os melhores jogadores, atuam na Europa, atuam cá nos campeonatos, alguns aqui em Portugal. Cá está um aspecto importante de tocar-te. Hoje o CAN tem um toque mais europeu, porque muitos dos jogadores que vão ao CAN jogam em alguns dos melhores clubes da Europa. Vamos falar de quem? Queres que eu fale? De Mohamed Salah, El Neni, outros que já, entretanto, estiveram na Europa e foram para a Arábia Saudita. É o topo do topo. Mahrez, Sadio Mané. Portanto, a competição tem hoje um toque diferente, mas também tem a sua originalidade. E é uma competição por vezes excêntrica. Eu no outro dia fiz um estudo de preparação. Repara, os nomes das equipas, não é? Como é que as equipas são conhecidas? 80% daquelas seleções são conhecidas por nomes de animais. Os mambas, Moçambique, os tubarões azuis de Cabo Verde, os elefantes da Costa do Marfim, entendes? Mas depois temos os faraós do Egito, os jurtos da Guiné-Bissau. Enfim, essa excentricidade, enfim, esse toque diferente torna uma competição bem apaixonante. E já agora dizer-te que estive a fazer o CAN com um clima a rondar todos os dias os 34, 35 graus, com um nível de umidade elevadíssimo. O que dificulta muito o jogo, não é? O que dificulta muito o jogo, exatamente. A entrega das equipas. Agora imagina, jogos às 2 da tarde com 35 graus, não é? Com níveis de umidade altíssimos. Se para nós que estamos a fazer o relato já é difícil, imagina quem tem que andar a correr atrás da bola. Mas mereceu a pena. Foi uma competição, ainda por cima, como sabes, muitos dos jogadores que estavam no CAN jogam em Portugal, não é? Também jogam em Portugal. Recordo-me de Zaidu, que agora infelizmente se lesionou no Futebol Clube do Porto, Jenny Catamo, do Sporting Clube Portugal. Já agora tenho uma curiosidade. Quando estes jogadores que jogam na Europa, quando estão integrados dentro das suas seleções, mantém aquele rigor, se calhar aquela prisão de ter que jogar escravos quase da tática, ou pelo contrário, há ali um momento de libertação e aquele coletivo funciona de uma maneira diferente? Eu acho que em algumas seleções sim. Mas atenção, hoje em dia já se trabalha muito bem nestas seleções. Quem viu e quem vê os tubarões azuis, não é? A seleção de Cabo Verde, que melhorou muitíssimo. Muito, não só ao nível tático, a forma como a equipa se posiciona e que tem que cumprir exatamente aquilo que o seu selecionador pede, mas depois a nível estrutural. Tenho aqui um exemplo para te dar, que é muito importante para tu veres como hoje em dia aquelas seleções que há uns anos atrás não se apresentavam tão bem preparadas para este tipo de competição. Cabo Verde já leva o seu cozinheiro. Isso faz toda a diferença. Entendes? Parece um pormenor, mas não. É um aspecto muitíssimo importante. Portanto, Cabo Verde já viaja com o seu cozinheiro. E depois
há metodologia, há metodologia do treino, horas para o treino, horas para descansar, horas para a refeição, enfim. Portanto, a coisa profissionalizou-se. Portanto, não se admite que os jogadores possam chegar ao CAN e vão para lá mais relaxados ou não tão focados como estão a jogar na Europa. Agora, há quem opte por pedir dispensa da seleção e não quer ir ao CAN para permanecer nos seus clubes, até porque tu sabes que o CAN, se as seleções chegarem longe, o jogador pode ficar fora do seu clube um mês e meio. E lá estão a Liga dos Campeões que está aí a chegar e, portanto, é mais complicado. E muitas vezes vão para o CAN e quando regressam aos clubes podem perder o lugar, não é? Olha, fala-me da maneira como te preparas para uma competição destas ou para o jogo A ou para o jogo B. 35 anos de rádio, nunca facilitei, sempre me preparei. Os ouvintes merecem todo o nosso respeito. Entendes? E faz o quê? Como é que é a liturgia dessa preparação? Já vamos falar do relato desse momento certo. De celebração, esse momento mágico. O jornalista tem que estar atento à informação desportiva. Eu vejo muita televisão, eu leio jornais, se bem que estamos agora numa nova era digital e tu tens que acompanhar essa nova era digital para abrir caminho e para poderes acompanhar esta nova era digital. Mas acompanhar as equipas ao longo da semana, acompanhar os seus treinos, saber se realmente quem está apto para o jogo, quem não está, se vamos ter alterações. Ontem fiz o Benfica Vizela, o Benfica fez 5 alterações. Eu, por exemplo, na preparação do jogo não tinha essa indicação, sabia que ele já ia fazer uma determinada gestão porque vinha aí o jogo da Liga Europa. Mas não tanto. Portanto, estás preparado, mas estás sempre a ser surpreendido. Mas sim, tens que fazer vais fazer por exemplo, o Benfica, como eu fiz esta semana, ontem, o Benfica Vizela. Acompanhas, não é? Acompanhas a informação das duas equipas ao longo da semana, baixas, últimos resultados, histórico de confrontos entre as duas equipas, os últimos jogos também na temporada entre Benfica e Vizela. Enfim, basicamente é o nosso trabalho. Tens de ter conhecimento do jogo, tens de ter conhecimento das equipas, tens de ter conhecimento dos jogadores e é isto. E faz aquela coisa que nós fazemos quando somos espectadores, que é que 11 é que será provável ou não é provável, ou já és gato escaldado e dizes isto deixa lá ver o que é que pode acontecer, porque os treinadores podem sempre ir lá ao seu baú e inventar uma coisa nova. Boa questão. Nós também temos as nossas fontes, não é? Eu no último campeonato do mundo no Qatar, ali estive com o Paulo Sérgio e não falhámos um 11. O que quer dizer que tínhamos boas fontes e antes do selecionador a revelar para a imprensa. O que é que te dizem as fontes? Já agora não quero perguntar, não quero saber quem são as fontes. Mas como é que é esse diálogo? Tem que ser alguém lá dentro, claro, que está a como informação. É normal. Mas como é que é esse diálogo? É um diálogo que eu acho que isso vai muito na confiança que tens com a tua fonte e no respeito que tens com ela. Eu acho que isso é importante. Acho que isso uma relação mediada, até tinha colocado aqui, a relação mediada como uma condição essencial de confiança. E portanto, desde que as coisas corram bem, conseguem passar a informação e depois tu geres da melhor maneira. Agora, essa informação pode ser passada e dizem-me o seguinte: atenção, só a partir das 11 da manhã, só a partir do meio-dia. Há timings para isso. Quando o treinador informar a equipa, provavelmente. Correto. Estou aqui a pensar. Não estás a dizer bem. De imediato estou a pensar, quando aparecem questões delicadas, estou a pensar no último Mundial, quando Fernando Santos decidiu não utilizar Cristiano Ronaldo como titular. Imagino que uma dessas. Eu tinha essa informação. Cá está. E pudeste revelá-la? Sim, revelei logo de manhã nos nossos noticiários na Antena. Eram 10 da manhã, estava a dar a notícia. O Cristiano Ronaldo não vai jogar. Enfim, tinha essa indicação. Porque depois lá dentro também do mal-estar que se criou. Claro, porque essa é que é a notícia, no fundo, é tentar perceber o que é que está a acontecer, porque depois os próprios jogadores, as próprias famílias
também te estão a ouvir, Claro, também estão a. Eu tenho boa relação até com alguns familiares de jogadores, entrevistei agora no Mundial do Qatar, e que são também algumas boas fontes, não é? Agora, tem que haver esse respeito, como te disse. Olha, como é que é a liturgia do relato? Tu, por um lado, és jornalista e, portanto, és escravo dos factos e do rigor e daquilo que está a acontecer, mas quando nós ouvimos um relato de futebol, nós temos essa dimensão do que é que está a acontecer factualmente, mas a partir do momento em que o jogador atravessa o meio-campo da nossa equipa, eu sinto que o golo é quase iminente. Como é que tu praticas esta liturgia? Pensava que me ias perguntar se a narração desportiva ou o relato desportivo era informação com entretenimento, era só informação. Há ali uma mistura dos dois. Como é que tu vês a coisa? Eu no relato sou informativo, sou descritivo, sou isento, mas também sou muito emocional. E depois cruzo a parte informativa com a parte emocional. E eu acho que o meu ADN, ou talvez aquilo que as pessoas gostam, que eu acho que me torna especial no meu trabalho e nos relatos, é exatamente esse cruzamento que eu faço entre a informação e também a parte emocional. Futebol é paixão, futebol é emoção, futebol é espetáculo. E se tu conseguires passar isso para quem te está a ouvir, isto é, transportar as pessoas neste caso para o estádio, isso é sensacional. Enfim, posso dizer, missão cumprida. Porque aquilo não é só dizer que o jogador A vai para o sítio X, ou que faz este cruzamento, não, ou que faz. Isso é muito importante. Isso é o descritivo. Essa é a parte descritiva, a parte informativa. Mas depois há o resto. Como é que eu tenho de dizer? Depois, cada narrador tem a sua envolvência, tem a sua linguagem, entendes? Depois cada um emprega no seu trabalho o seu ADN, enfim, o seu condimento para o trabalho. Eu só fiz relatos a brincar no início da minha carreira enquanto estagiário, portanto uma coisa muito incipiente. Sim. Mas tenho para ti, para nós, 2 minutos de um som que eu quero que ouçamos e que falemos sobre ele. E é sobre um relato de futebol. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! O que é que se sente neste momento? Este é o momento mais importante da história do futebol. Queres descrevê-lo para aqueles só pós-distraídos que não sabem o que é isto? Há imagens que a memória não apaga mais. Onde estás tu? Eu estou no Stade de France e eu sou um privilegiado, porque no dia 10 de julho de 2016 participei do momento mais importante da história do futebol português. A minha empresa deu-me essa oportunidade. Então eu tenho que estar agradecido e ainda me consigo arrepiar a olhar para. Parece eu que. Porque há imagens que a memória não apaga mais, não é? E eu ainda estou a olhar para aquele minuto mágico, minuto 109, quando o João Moutinho coloca a bola no Éder e o Éder, enfim, pau! Dá aquela chapada na bola e consegue bater o guarda-redes francês. Que alegria! Sabes porquê? Porque eu já vinha fazendo as grandes competições, acompanhando as grandes competições desde o Euro 2000, sempre com o Alexandre Afonso. E Portugal muitas vezes esteve quase lá. 2004 falhámos. Aqui foi o nosso momento supremo. E no 2004 foi um momento de frustração, de desilusão. Te recordas disso? Sim. As bandeiras nas janelas, o povo unido em torno da seleção. Enfim, mas foi um choque. É um banho de água fria, mas na realidade os gregos ganharam-nos 2 vezes no espaço de 15 dias. Portanto, se calhar sim, o azar é pouco, não é? Claro, e a sorte e azar em futebol é tudo muito relativo, não é?
muitas vezes, como eu costumo dizer, sorte é conseguir aproveitar a oportunidade quando ela chega, não é? E tu conheces bem os jogadores de futebol e os treinadores, e é certo e sabido que, além de eles estarem numa elite e jogarem aquilo de uma forma suprema, de fisicamente estarem num momento em princípio de grande qualidade, a cabeça depois é fundamental. Sim, a parte psicológica é fundamental. Ainda ontem falou Roger Schmidt e disse bem: a melhor gestão e a forma mais rápida de preparar uma equipa que tem um calendário apertado em fevereiro e que joga 3 em 3 dias é isso, é a vitória. Se atrás de uma vitória vier outra vitória, isso é importantíssimo. É como um Cá hábito. A parte emocional é 50%. Todos sabemos disso. Quando uma equipa está bem, quando o grupo está unido e está a vencer, não entra nada, o balneário está blindado, a equipa está com força e supera tudo. Olha, vamos a Paris. Nas horas antes de chegares ao Stade de France, eu não sei quanto tempo é que tu precisas estar no estádio nestas competições. Eu não facilito, vou sempre 3-4 horas antes, às vezes 5, e quem nos está a ouvir diz: não vai 5 horas antes para um estádio, para quê? Porque quando eu chegar ao meu posto de fixo, em primeiro lugar, tenho que identificar o meu posto fixo de reportagem. E agora há dezenas quem nos está a ouvir já está. Mas então isso está mal. Não tem uma credencial, a credencial não tem o número que vai indicar. Tem, só que muitas vezes dizem Nuno Matos, lugar 22, e o Nuno Matos está no 42. Portanto, muitas vezes existe essa... Mesmo em campeonatos tão bem organizados como mundiais europeus? Europeus não, mas em competições europeias. Em competições europeias, refiro mais a isso. Europeus não. Europeus há uma melhor organização. Depois tu tens lá plantado uma linha, hoje imagino que por internet. Sim, portanto, antigamente era uma linha telefónica especial. Esse é outro aspecto importante. Em primeiro lugar, tens que identificar onde te vais sentar. Depois, perceber se tens internet, se tens as condições todas para desenvolver o teu trabalho. E essa é a parte essencial. Nós trabalhamos hoje com uma linha digital, não é? Já substituímos a antiga linha Rediz. O antigo Rediz. Hoje é outra qualidade. Que era um telefone especial, na realidade, para as pessoas perceberem. Novos tempos, não é? E estão as novas tecnologias e a melhoria também em termos técnicos. E o resto do material, uma pequena mesa, uns ajustadores, um microfonista, és tu que levas? Sou eu que levo. Para veres também a evolução que houve em relação a outros anos em que íamos com técnica, em que estávamos dependentes. Hoje não, hoje desenvolvemos o nosso trabalho, somos muito mais independentes, e a própria empresa poupa também em custos de pessoal e custos em termos de material. Sim, e é mais fácil depois a tal... Mas nem sempre a linha está ok. Muitas vezes há problemas com a linha. Então tu precisas ter ali um tempo para poderes afinar tudo, não é? Porque se a linha não estiver a funcionar, como é que fazes? Precisas de encontrar um técnico que deve lá estar, que possa ir testar a linha, que fale com a central, que depois a central fale para Lisboa, e tudo isso demora muito tempo. Se tudo correr bem, tu até podes chegar meia hora antes do jogo. E aquilo está tudo pronto. Mas isso é estares a confiar, não estás a ser profissional, amigo. Já alguma vez te aconteceu, mesmo apesar de todos os teus esforços, aquilo não... Estou sempre a pensar antigamente naqueles relatos na Europa de Leste em particular, onde aquilo às vezes era complicado. Minha Nossa Senhora, o que eu já sofri. O que eu já sofri na altura, porque na altura era por telefone, era a linha de telefone. Recordo-me viagens terríveis em termos de condições de trabalho no antigo Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, enfim. Como é que é o mundo nesses sítios? Agora são países completamente... Aliás, tu recordas-te que Baku foi considerado o novo Dubai, mas eu recordo-me quando estive em Baku e o que eu sofri em termos de condições de trabalho, Jorge, era terrível. E quantas vezes eu não conseguia comunicar com Lisboa? E quantas vezes eu disse assim: pessoal, alô Lisboa, atenção que não sei se estou a chegar, então vamos combinar o seguinte. 1, 2, 3, e quando eu contar até 3 vou começar a relatar. Portanto, eu conto até 3 e começo a relatar sem saber se estás a chegar. Fazes 90 minutos de relato sem saber se estás a chegar a Lisboa. Agora vê bem, é um pesadelo. Mas felizmente
quase sempre correu bem. Em quase 35 anos de carreira que tenho, muitos relatos, não os contabilizo, mas são muitos, e muitas viagens. Conheço esse mundo, tenho andado por esse mundo fora, e foram poucas as vezes que eu não consegui desenvolver o meu trabalho. Talvez 2, 3, 4. Mas foi terrível. São momentos de frustração para um profissional que quer levar o seu trabalho ao seu auditório e não consegue fazer. Há uma dimensão aí que é uma dimensão em que, se as coisas poderem não estar a funcionar, é uma frustração. Tu estás a fazer uma fala que, no fundo, a rádio é unidirecional. Tu falas e nós recebemos, nós ouvimos. Tu mantens algum tipo de relação ou fazes algum piscar de olho aos ouvintes? Porque ouço-te cada vez mais a dizer à internet, portanto, mandem lá uma mensagem, vão lá ao meu Facebook, vão lá à página. Jorge, o bem mais precioso que eu tenho são os meus ouvintes. A ligação com eles? A ligação com eles. O que é que eles te dizem? Eles? O que é que eles te pedem? Ainda ontem fiz o Benfica Vizela, tenho aqui 500 comentários no meu Facebook. Uou. Enfim, eu não ligo muito, não ligo muito, não consigo ter muito tempo para acompanhar as Não cultivas muito redes. Mas tenho aqui 120 mil seguidores no Facebook, só agora é que comecei. E são simpáticos ou levas com todas as... Atenção, eu quero os elogios, mas também quero a crítica. Mas há que saber criticar, como tu deves entender. Contam-se pelos dedos das duas mãos os ouvintes que de alguma forma criticaram de uma forma rude ou pouco educada. Eu tenho conseguido manter essa boa ligação. Por causa da Clubite também, quer dizer, eu estou a pensar aqui um bocadinho. Sim. Obviamente, mas o futebol eu tenho está conseguido ligado. manter esse equilíbrio, porque mesmo aqueles ouvintes, Sr. Nuno Matos, você hoje gritou aquele gol do Sporting com uma intensidade. Isso não faz. No jogo seguinte está atento, ou eu vou fazer o relato do Benfica, ou ao contrário, peço desculpa, tem razão, o senhor é mesmo assim, a forma como se envolve, seja no Benfica, nos jogos do Benfica, no Sporting, no Porto, faço menos, como entendes, estou a 300 km, claro, é mais longe. A seleção, e as pessoas já perceberam que eu sou mesmo assim, a forma como eu me entrego. Fazer um clube ou fazer a seleção é a mesma coisa? Não é. Mas tu és jornalista, tens que ser isento, não podes estar a dizer inverdades ou estar a passar. Claro que não. Se Portugal, se tivermos uma grande penalidade contra Portugal, eu não vou dizer que não foi grande penalidade. Agora, desculpa. Não vais celebrar esse momento, não vais dar ênfase a esse momento. Se Portugal ganhar, como foi, se Portugal conquistou o Euro 2016, não, deixa-me celebrar aquele momento, porque eu estou no momento mais importante da história do futebol português. Jorge e todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e lá fora não fazem assim. Nós costumamos dar os bons exemplos da BBC, sim. Nós costumamos dar os bons exemplos da Deutsche Welle, nós costumamos dar. Claro que fazem. Claro que sim. Quando é a sua seleção, é o seu país que está a jogar. Porquê é que não podemos festejar um gol da nossa seleção? Agora, em clubes, não. Isso é diferente. Mas, claro, se o Benfica, Sporting, Porto, Braga também defrontarem um clube estrangeiro, por que não puxarmos e vamos Benfica, vamos Sporting? Ou então algum jogador fazer uma obra de arte, uma jogada absolutamente extraordinária. Claro que sim, celebramos. Eu faço relatos. A grande parte da minha carreira é feita também durante uma geração de jogadores de ouro. Eu sou um privilegiado porque faço relatos numa era em que há um Cristiano Ronaldo, o tal jogador que ultrapassa os limites da lógica. E que tu viste dezenas de vezes a jogar. Não, e que eu vi e que eu tentei agarrar os momentos fantásticos que ele me proporcionou. Entende? A tua obrigação era fotografar aqueles momentos e deixá-lo para a posteridade. Já pronto, está tudo dito. Fotografar, agarrar o momento. Meu amigo, nós estamos lá. Pois agarra o momento, quem consegue. Quem? Olha, sabes uma coisa, Jorge? Posso só aqui um Sempre? Vamos falar. É que no jornalismo, hoje em dia, em relação ao teu tempo, hoje em dia todos querem ser Cristianos Ronaldos. A verdade é que muitos deles nem conseguem ser eles próprios ou trabalhar para serem eles próprios. Essa é a diferença. Portanto, copiam em vez de apresentar ser um produto original. Eu acho que estão mais preocupados em saber o que é que a rede social como é que a rede social vai reagir, em vez de se focarem
em vez de se envolverem, em vez de pensarem que não podem estar a trabalhar para a família, nem para os amigos, têm que trabalhar para as pessoas, para o desconhecido. Essa é a força do nosso trabalho. Ser uma testemunha profissional e, portanto, empenhar-se naquilo. Claro. Esse é o ponto. E perceber como nós somos importantes para as pessoas. Até porque o desporto hoje, tu sabes muito bem, tem um papel muito mais importante do que tinha há uns anos atrás, em termos da presença na imprensa generalista. O desporto hoje tem força, tem poder, tem influência. Todos sabemos disso. E depois nós somos muito importantes para as pessoas. Eu lembro-me de chegar à Bélgica e um ouvinte, um imigrante da belga, mostrou-me assim no braço uma tatuagem com uma frase que eu tinha dito no jogo. Impressionante. E eu pensei assim, caramba, aquela frase que eu deixei, já não me recordo qual era a frase, foi tão importante para esta pessoa que ele tatuou. Não me recordo. Quis escrevê-la. Ele quis escrevê-la no braço. Olha, o que tem Cristiano Ronaldo de extraordinário para além do óbvio? Pois. E já nem sequer estou já a falar do super Cristiano Ronaldo do Madrid ou do Manchester. Estou a pensar no jovem Cristiano Ronaldo que tu viste e relataste. Sim. Quando não quero dizer que andava de fraldas ainda, mas eu relatei esse jogo. Sabes qual foi? O jogo com o Inter de Milão. Ele entrou para o lugar do Tonhito. Pelo Sporting. Pelo Sporting, exatamente. Já lá vão uns bons anos. E o Cristiano Ronaldo fez agora há pouco tempo 39 anos, como eu costumo dizer. Ainda é um jovem com um pouco mais de 39 anos de idade. Mas é um jogador especial, é um jogador que ultrapassa os limites da lógica. É um monstro. É um jogador que tem batido todos os recordes. E depois é um profissional de mão cheia, não é? É um profissional de mão cheia, é o primeiro a chegar aos treinos, é o último a sair dos treinos, é dedicado. Enfim, tu sabes que isto só lá vai com muito trabalho, até na nossa profissão. Como é que foi o momento, o relato, as palavras, se é que algumas te lembras, o momento em que no Stade de France, precisamente neste dia da final, ele cai lesionado e se percebe que não ia recuperar? Esse foi um momento terrível, porque eu olhei para o Alexandre Afonso e disse: não é hoje. Já fomos. Eu percebi que nós precisávamos muito do Cristiano e olhei para ele e disse: fiz assim, já fomos. Este é um momento terrível para ele, para todos os portugueses, para a equipa, para nós que estávamos a relatar. Vimos o sofrimento, as lágrimas. Ele estava na final, ele queria muito, ele ajudou muito Portugal a chegar ao europeu e também no trajeto do europeu, porque esse europeu, tu recordas-te que a primeira fase foram 3 empates. Ai, vamos lá. Foi o Ai Jesus. E no terceiro jogo da primeira fase do europeu, tu estiveste fora do europeu, e dentro e fora e dentro, e foi ele que conseguiu com 2 golos dar um empate por 3-3 com a Hungria e trazer a Portugal depois para uma fase a eliminar no mata-mata, em que Portugal aí sim esteve bem. Bons jogos com a Polónia, com a Croácia, nas meias finais com Gales. O efeito da liderança? O efeito da liderança. Mas sabes o que é que aconteceu? A equipa, sem o seu líder, acabou por se unir. Os 10 mortais. E a união faz a revolução. Os 10 mortais de 10, depois mais um, claro, 11. Mais um, depois, exatamente. Disseram: ok, vamos a isto. Sem ele, vamos ter que ganhar isto por ele, pelos portugueses. E a equipa uniu-se, focou-se, lutou, acreditou. E nunca há que deixar de acreditar, há que acreditar sempre. E esse momento chegou. Depois o Ronaldo, recordas-te desse momento, vem do balneário, até com o joelho ligado, foi para o banco e estava ali a ajudar o Fernando Santos. Lá está o aspecto mental. O aspecto mental foi fundamental. Porque em condições normais, com a lesão que tinha, ficaria no balneário a ser tratado. Mas ele sabia que tinha que estar ali. E cá está o tal problema que o tal aspecto que tu falaste da liderança. Ele veio para o banco porque sabia que era importante. Então, não te recordas? Com o do Moutinho não quis bater o grande penalidade. Ele disse: vai lá que tu vais bater bem. Vai lá! Isso é a liderança. Enfim, sabes uma coisa? Goste-se ou não se goste, há uma coisa que se tem que admitir: ele é um jogador fantástico. Não é frustrante para quem acompanha um jogo tão importante com heróis? Na realidade é disso que estamos a falar, heróis de tempos modernos.
ter tão poucas oportunidades para falar com estas pessoas de uma forma livre, aberta e não condicionada, que não se resume a vamos dar o nosso melhor ou fizemos um extraordinário jogo e que esta soa a conversa banal. Muito pré-preparada, muito lasanha na micro-ondas. Mas isso hoje é o que acontece. Infelizmente hoje acontece muito isso, não é? Eu procuro sempre, quando estou a fazer uma entrevista, procuro sempre um outro ângulo. Mas enfim, mas atenção, vamos ver. Há muito jornalista que está a aparecer e com qualidade, até porque tu sabes que no nosso tempo nós fizemos o curso de jornalismo no espaço das redações. Hoje em dia na não. Tarimba. E agora não, agora concordas? É diferente. Sim. Hoje em dia as coisas estão diferentes, porque há uma maior aposta na formação. Como tu sabes, o professor, posso dar um exemplo? O nosso querido amigo, o nosso mestre Francisco Sena Santos, que é professor universitário, está a lecionar e ao mesmo tempo está no mercado do trabalho. O que isso acontece? A sorte dos miúdos terem logo uma base para... E pronto, já disseste tudo. Sim. Portanto, hoje há um ambiente mais aproximado. Há um ambiente mais aproximado nas próprias universidades, um ambiente mais aproximado de uma redação, e isso ajuda os jovens. Agora, para dizer o que há jovens com qualidade, agora, como tu disseste, tem que se procurar um outro ângulo. Não pode ser o chapa 5. Isso é uma grande chatice. Sim, isso é uma grande chatice. Ouvi no outro dia, e é raro acontecer, depois da derrota do Porto 3-2, aparecer Pep, o capitão da equipa do Porto, a falar não de uma forma mecânica, mas a pensar e a falar, e depois o treinador da outra equipa vencedora também a falar de uma forma mecânica e de uma forma não mecânica. E fiquei a pensar assim: que diabo, a gente merecia isto todos os dias? Pois merecíamos, mas o problema é que em Portugal, a comunicação dos clubes está totalmente errada, amigo. Está totalmente errada. Nós queremos mais momentos desses. Nós queremos mais momentos a falar de futebol. Nós gostávamos que os dirigentes falassem menos e falassem mais os jogadores e os treinadores, os protagonistas. Mas a verdade é que hoje em dia os clubes acabam por se fechar na sua bolha. Não disponibilizam os seus agentes para poderem falar, os jogadores e os treinadores, e assim se vai prejudicando a indústria do futebol. Vejo sempre na Liga Inglesa, por exemplo, bom, Bernardo Silva é para mim acho que é extraordinária a maneira como ele comunica, quer dizer, não é só como joga, é a maneira como pensa, a maneira como... É um pequeno genial, Bem, um pequeno genial, na verdade sou um Fernando Chalana, mas Bernardo Silva é um jogador. E atenção, tem essa capacidade de ser um enorme jogador e uma enorme pessoa. Porque ele como pessoa é extraordinário. Tem um discurso fantástico. Tem um perfume, não é? Um homem simples, uma pessoa simples, deve ser muito bom companheiro, deve dar um ambiente extraordinário ao balneário. E depois o jogador que tu já falaste, que é genial. Genial. Olha, porque é que não temos grande foco no futebol? Claro que todos queremos ver futebol, mas depois outros heróis. Agora temos da natação, Portugal a aparecer como campeão do mundo, que é uma coisa absolutamente extraordinária para um país que não tem tradição. Os outros heróis dos outros desportos, há um bocadinho de handball nas fases finais, mas é sempre mais seco o ambiente, com menos conteúdos, com menos quantidade. Não estou a falar de cada qualidade. Sim, mas atenção, também temos que ser justos. Hoje em dia eu acho que até os jornais desportivos, que só faziam manchetes com Benfica, Porto, a Bola, Sporting, por exemplo, fez uma capa com e agora o Record também. Eu acho que já há uma mudança de paradigma, entendes? Já há uma mudança de paradigma. Hoje em dia o Diogo agora, o nosso herói, que conseguiu 2 medalhas de ouro agora nos mundiais de natação já tem direito a esse olhar. A esse olhar, a esse destaque. O futebol feminino, o rugby, o rugby é um bom exemplo. O ténis. Eu acho que já há uma mudança de paradigma. Agora, vou revelar aquilo que alguns colegas me dizem, que trabalham nos jornais e na imprensa escrita. Matos, infelizmente, colocas uma vitória do Benfica, do Sporting, do Porto na manchete, vendes o dobro do que se colocares
Mas há que fazer esse esforço, há que mudar esse paradigma. Podes pôr isso na capa para vender o jornal e depois lá, pelo menos nas páginas interiores, mais qualquer coisinha. Olha, o futebol é o futebol, claro que sim. E depois há os treinadores. Confesso que depois dos jogadores são os personagens que mais me fascinam. Não sei quais são os melhores ou piores a comunicar. Mourinho, Jesus, se calhar os mais icónicos. Sim, os mais icónicos. Depois sim. Ruben Amorim, Sérgio Conceição, Roger Smith, Martínez. Não posso esquecer também de Abel Ferreira. Abel Ferreira. De forma alguma. O rei das Américas. Que é um comunicador quase confrontacional. É explosivo. Eu explico-te. Não estás a perceber? Eu vou explicar-te outra vez. E no Brasil não é fácil. Repara, o futebol brasileiro é bonito, é bom. Estamos a falar de um país com mais de 200 milhões de pessoas. E muito competitivo, parece, não é? Aquilo parece muito competitivo, mas atenção, muita pressão da imprensa. Portanto, o Abel tem que dar luta. Tem que dar luta, exatamente. Tem que ser um guerreiro, Mas cá está, amigo, quando ganhas. Estás a ganhar, e é o caso, ele é um campeão. Ele é um ganhador, não é? Já ganhou duas Libertadores, enfim, já ganhou o campeonato e como tal, as coisas estão a correr bem. Mas ele é explosivo. Eu acho que ele tem aquele gozo pelo confronto verbal. Tu não estás a perceber, mas eu vou dizer-te isso. O Jesus também um pouco também assim. Um bocadinho, sim. Mas o Mourinho já é mais refinado. Sim. Tu achas que eles falam para nós para passar uma mensagem, para nos informar, ou como parte do jogo estratégico para conseguir? As duas coisas têm a sua parte estratégica, informam, mas depois têm a sua parte estratégica também. Muitas vezes querem fazer passar a mensagem e é exatamente essa parte que também colocam no seu discurso. Atenção, Fernando Santos, podemos falar de Fernando Santos. O Fernando Santos, com o discurso que teve durante o Euro 2016, discurso conciliador. Sim. Aquele discurso a puxar o país para junto da seleção. E aquela fase paradigmática. Sim. Eu só vou para Portugal. Exatamente. No fim desta. Muito forte, essa frase, muito forte, impactante, marcante. Nunca mais ninguém se esqueceu dessa frase. Não há maneira, não é? Portanto, os discursos por vezes também ganham jogos, não é? Discursos por vezes também mesmo para dentro, porque quer dizer, eu estou a pensar, o que é que um selecionador ensina um jogador de alta competição? Pouco. A história a bola, a passar? É pouco. Não, mas repara. O selecionador. O produto já vem feito, não é? O Fernando Santos chegou a dizer isso muita vez. O José Mourinho, ainda bem que estás a tocar esse aspecto. O José Mourinho deu agora uma entrevista ao podcast do Five, do Rio Ferdinand, em que falou do Ronaldo. Disse: Ronaldo, mas o que é que eu vou ensinar ao Cristiano Ronaldo? Eu quero é que ele esteja no campo, seja feliz, e que se liberte e que nos mostre aquilo que tem para dar. Então eles trabalham o quê? Trabalham o conjunto? E podem trabalhar um bocadinho a parte emocional. E trabalham acima de tudo, sim. Eu acho que um treinador inteligente é aquele que adapta o seu estilo e a sua estratégia ao perfil dos jogadores que tem. Não era como o Van Gaal. O Van Gaal, os jogadores é que se tinham que adaptar ao sistema dele. Tinham uma receita e exatamente. Eu acho que o treinador inteligente é aquele que, olhando para a equipa que tem, para o perfil e para o perfil dos seus jogadores, consegue criar um modelo de jogo perante exatamente o perfil dos seus jogadores e a qualidade dos seus jogadores. E não é só características físicas ou técnicas, é também características mentais da maneira como estão no campo. Essa parte é muito importante, sabes bem, que trabalhar a parte mental. Fernando Santos trabalhou muito bem a parte mental dos jogadores. Depois no Qatar não correu tão bem, não é? No Qatar, mas eu acredito que ele ainda vai fazer as pazes com o Cristiano Ronaldo. Mas é muito importante trabalhar a parte mental. Aliás, há seleções, há federações, seleções que têm exatamente psicólogos para trabalharem essa parte dos jogadores. O Éder, recordas-te? O Éder durante muito tempo trabalhou com uma senhora que trabalhava, que ajudou a crescer na confiança. Sim. Olha, olhando para os três técnicos do futebol português, dos três grandes, me desculpem as pessoas de Braga, mas o treinador do Benfica, mais germânico, eventualmente mais pragmático, Roger Smith, depois Ruben Amorim, que me parece muito um técnico de perfil à la Klopp, na maneira como pensa e como explica.
Benfica, e Sérgio Conceição, que é explosivo e confrontacional. Como é que vês estes homens? São diferentes. Ruben Amorim é um treinador ainda com poucos anos, não é? Ele mesmo diz que ainda está a aprender, mas um técnico já evidenciou todas as suas capacidades, e eu acho que mais ano, menos ano, vai estar num grande clube na Europa. Enfim, aliás, tu sabes que os ingleses têm estado a acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo jovem treinador Ruben Amorim. É muito competente. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu acho que ele não vai estar muito tempo em Portugal, mais ano, menos ano. Para já sente-se bem, sente-se feliz no Sporting. E aquilo está a correr francamente bem, não é? Está a correr bem. Apesar de não ter o melhor plantel da Liga Portuguesa, eu acho que o plantel com mais soluções é o do Benfica. Plantel, isto quando eu falo mais soluções, grupo é para cada jogadores. lugar, o grupo de jogador. Agora, tem, por exemplo, o Oban tem nesta altura, e aproveitando, vamos. Um diamante. Um diamante, que é o jogador mais importante do futebol atualmente no Campeonato Português, que é o Víctor Gyökeres. Não tendo o melhor plantel, tem o jogador mais decisivo nesta altura do futebol português, que é o Gyökeres. E isso ajuda. Isso ajuda. Mas é um. Eu acho que é. Repara, até no discurso dele na sala de imprensa, ele é um gentleman. Por vezes também pode perder um bocadinho a postura, enfim, pode enervar-se, mas sabe comunicar. E é realmente um treinador com um futuro enorme à sua frente. O Sérgio é mais explosivo, é aquilo que disseste também. É de combate. Um treinador fantástico. Tem muito a ver também com o perfil, provavelmente, do clube, que tem essa cultura de. E repara, o Porto tem passado por momentos muito difíceis. Em termos, as suas finanças não estão bem. Lá está, quando não se ganha é mais difícil. É um tapa-buracos. Tu recordas-te da questão do fair play financeiro? Sim. O Sérgio via sair jogadores 1, 2, 3, 4 e depois conseguia ir lá remendar e conseguia manter uma equipa a jogar bom futebol, a bater-se bem, a lutar pelo título, a conquistar títulos sem ter as armas dos outros. Portanto, o Sérgio tem feito um trabalho também fantástico, e cá está, outro treinador que em breve deve ir para fora, para o estrangeiro, porque tem muito mercado, tem muitas propostas para poder sair, mas é mais explosivo, não é? Ainda agora as últimas conferências é de guerreiro, literalmente. O jornalista ainda não tinha acabado a pergunta, e ele já estava a dizer: já sei o que é que vai dizer, é isso, entende? E depois Schmidt, não conheço tão bem Schmidt, não é? O alemão é mais frio. E há a questão da barreira da linguagem, que obviamente também. Da linguagem, já podia dizer umas palavrinhas em português, mas para já ainda não. E por falar em comunicação, recordas-te daquilo que há pouco estávamos a falar da comunicação dos clubes? Outro problema, o Roger Schmidt, agora quando a seguir, portanto, o Benfica empata 2-2 com a Vitória, Sport Clube, com a Vitória de Guimarães, e depois vence 2-1 Toulouse, mas os adeptos não gostaram. Portanto, era um momento de fazer boa comunicação. Era um momento de fazer boa comunicação, mas o Schmidt acabou por depois não falar aos jornalistas e portanto queria uma distância. Na conferência, portanto, não marcou presença a seguir ao jogo do Toulouse, na partida que seria de projeção na conferência de projeção para o jogo com o Vizela. Não marcou presença. Quarta vez em que Schmidt não vai à sala de imprensa. E portanto isso também, obviamente, quer dizer, para as pessoas, para os adeptos. Pelo contrário, o selecionador nacional Martínez cultiva exatamente o contrário. Quer comentar o jogo antes do jogo começar, quer explicar o jogo. Sim. Aparece no fim a explicar os comos, os porquês, os paraquês. Sabe, é um grande comunicador, sabe muito de futebol, tem provas dadas. As coisas estão a correr muito bem à frente da seleção portuguesa, mas agora veio o grande teste. Agora é que é? O europeu da Alemanha. A fase de qualificação correu, como todos sabemos, de forma tremenda. Portugal está bem classificado em termos de ranking, tem um novo selecionador. Portugal cheio de vida no pós-Fernando Santos, que foi o treinador, o selecionador mais titulado da história do futebol português, porque ganhou um europeu e uma Liga das Nações. Mas agora há Roberto Martínez, e como não há ninguém substituível. Vamos para a próxima. Olha, eu não posso deixar de fechar esta nossa conversa com uma coisa que me preocupa, em particular no futebol juvenil. Estou a falar dos miúdos, que é, por razões até pessoais, vou acompanhando muito do futebol juvenil e vejo jogos de miúdos de 12, 13, 14 anos cujos adeptos, pais,
Muitas vezes, com uma frequência muito grande. Estragam a carreira dos filhos. Não, estragam tudo. Estragam tudo. Gritam, insultam, fazem de treinadores de bancada. Entram na no bancada. campo, tentam agredir o árbitro, já aconteceu. Não vamos generalizar, mas O que é que se está a passar? O problema é que todos acham que os filhos são Cristianos Ronaldos, mas não vamos generalizar. Atenção. Mas está a haver com muita frequência, com muita. Não é aquela coisa que a gente diz, olha, na época isto correu muito bem, olha, lembras-te daquele jogo, aquela exceção em que aconteceu isto? Reflexo um bocadinho da sociedade em que vivemos e a verdade é que estamos a ver cada vez com mais frequência isso. Criam muita pressão aos filhos. Sim. Estragam a carreira dos filhos, não os deixam crescer. Enfim, um péssimo exemplo, não é? Já viste o que é este? O teu filho está em campo, o miúdo está em campo a jogar pela equipa e vê o pai entrar para tentar agredir o árbitro ou tentar agredir um colega seu, um adversário. É uma vergonha. Eles mesmos ficam envergonhados e, portanto, isso é um péssimo exemplo. Infelizmente, isso está a acontecer cada vez mais e vamos ter que parar com isso. E já agora que estamos a falar de jovens, era bom que os clubes portugueses continuassem a dar cada vez mais oportunidades aos jovens. Tem aparecido alguns. Está a acontecer, não é? Está a acontecer mais, felizmente está a acontecer mais. Aquele jogador do Benfica do meio campo, João Neves, que é fascinante, mas outros clubes estão. O viveiro está a funcionar. Temos aí vários jogadores. Eu até tinha colocado aqui nos meus apontamentos. Tens uma lista de jovens jogadores que. Olha, eu gosto muito do meu. Já tem 24 anos, mas é um belíssimo jogador do Sporting Braga, o Álvaro Jaló. Mas depois falaste de João Neves, não é? O António Silva, também, defesa central do Benfica, o Gianni Catamo, do Sporting, o moçambicano, internacional moçambicano, está a crescer. O Ruben Amorim tem-lhe dado oportunidades e ele está a aparecer. O Diomande é um miúdo, da Costa do Marfim. O Quaresma, que, como sabemos, que está também a aparecer. O Gonçalo Borges, do Futebol Clube do Porto. Um extremo. O Gonçalo Borges, deixa-me ver. O Rodrigo Gomes, emprestado pelo Braga ao Estoril. O Tiago Moraes, do Boa Vista, que saiu para o Lille. O extremo, bom jogador. João Marques, do Estoril. Portanto, um viveiro. Há um viveiro, sim, jovens jogadores. Enfim, eu toquei aqui na. E depois lá está, esta elite do jogador português que depois nós exportamos, não sei se feliz, sim, infelizmente, felizmente, seguramente, para clubes internacionais de topo, ingleses, espanhóis, depois funcionam. Às vezes, por vezes sim, outras vezes não. Porque por vezes saem antes de tempo. Não amadureceram. E não amadureceram e as coisas acabam por não correr bem. Félix provavelmente é um bom exemplo. Cá está. Há sempre um timing para o jogador poder sair. Só que, por exemplo, falaste aí do João Neves. Ele já disse que não pode prometer nada. Vamos ver, tu sabes que o Man United já está de olho nele e não só. O João Neves tem hoje muito mercado, mas o João Neves tem uma família muito estruturada. Eu conheço o pai. E isso ajuda, não é? Isso ajuda. Sim. Eu falei com o pai do João Neves ainda recentemente, porque estive a fazer o Campeonato da Europa de Sub-21. E ele estava lá, não é? O João Neves, e o pai do João Neves falou comigo e disse: não há muita pressa para ele estar bem no Benfica, tem que crescer, tem que ganhar estrutura e depois sim vamos então pensar na saída do João Neves. Eu acho que isso é inteligente. Por vezes os jogadores saem e depois acabam por dar um enorme trambolhão. Recordo-me também do Bruma, lembras-te do Bruma? O Renato Sanches, falaste do Félix, podemos falar de outros, mas pronto. O árbitro apita, o jogo acaba, tu terminas o teu relato, ouves os comentários, desligas o microfone, sobra-te energia ainda? Como é que estás fisicamente no fim de estar 2 horas com a voz? Depende dos jogos também, não é? Há jogos mais intensos, como deves imaginar. Este do Stade da France. Isso estava completamente arrasado. Uma semana de trabalho ali em 90 minutos, completamente arrasado. Estava nas últimas, nas lonas. Mas sim, porque eu dou tudo, sabes que eu dou tudo. Como é que costumamos dizer na gíria? É dar o litro. Eu dou o litro enquanto estou. Mas repara, eu dou sempre o litro em todos os jogos. E há um pico de adrenalina? Há um pico de adrenalina. Aliás, em alguns dos jogos que eu fiz, tu sabes que felizmente a imprensa internacional já reconheceu
o meu trabalho, sei lá, uma CNN, uma Al Jazeera, Sky, a BBC. Podem ver uns vídeos, que há vários vídeos teus. A Globo, porque eu já ganhei um prémio, o melhor relato do ano para a Globo, foi o Galvão Bueno que me entregou esse prémio. De que jogo? Foi um jogo da fase de qualificação para o Mundial do Brasil. E que eles gostaram da Suécia, Portugal. A forma como eu me envolvi, que eu leva-nos ao Brasil, Ronaldo, leva-nos ao Brasil, Ronaldo, chuta, gol. Pronto, e depois é aquela forma como o verdadeiro turbilhão de emoções, eu saio da caixa, enfim, e por vezes chego lá ao limite. E quando eu estava com o Alexandre, era bom porque o Alexandre conseguia dosear e equilibravam. E isso é sempre importante. Mas ganhei esse prémio recentemente. Bem, recente não, há uns anos estive também na Câmara de Paris a receber um prémio, depois do Europeu de França, e então estava a contar-te que os jornalistas da Globo no programa, eu entrei em direto para seguir a Suécia-Portugal. Agora vamos ter o Nuno Matos lá em Portugal, jornalista da Antena 1. O homem está vivo. O homem está vivo. Estávamos preocupados com o seu coração. Eu tenho muitos ouvintes que têm cuidado com o seu coração. É um bom conselho. É um bom conselho. Felizmente o coração não me traiu. Eu procuro melhorar agora, que já estou mais velhote, a alimentação. Enfim, temos de ter os nossos cuidados e ir fazendo o check-up de vez em quando. Mas enfim, a forma como eu me entrego, a adrenalina que eu coloco, a intensidade que eu ponho no jogo, a parte emotiva a funcionar, assim, os picos, não é? Que tu sabes. Enfim, pode correr mal. Felizmente não correu até hoje. E peço eu sou católico, peço a bênção de Deus para continuar a poder fazer assim, porque me entendes, no dia que eu tiver que alterar a minha forma de relatar, a minha forma de ser, enfim, já não sou eu, e eu sei que as pessoas gostam disso. As pessoas acham que eu sou diferenciado talvez naquilo que eu coloco ao jogo, na parte da minha parte emotiva, tal cruzamento, a forma como eu me entrego, enfim, a vibração, aquela vibração. E eu acho que é isso que contagia as pessoas, e eu acho que é isso que as pessoas gostam. E como tu disseste há pouco, eu depois não toquei nesse aspecto. Eu estou sempre virado para as pessoas. Vai uma mensagem, não é? A aproximação que eu faço. Eu digo, Antena 1, a rádio que liga Portugal e Portugal ao mundo. E agora, clique. Jogo parado. Há uma falta, um jogador a ser assistido. Aproveitamos então, olhamos para o auditório da Antena 1, até para as pessoas verem a grandeza da nossa rádio. Um abraço para o Dubai, a Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Suíça, Estados Unidos, Austrália. Vais apontando o foco. Vou apontando o foco. E isso, uma simples mensagem, como aquela mensagem é importante para as pessoas. E mais, Jorge, então quem está fora do país, como aquela mensagem é importante. Sente-se parte de longe na distância, unidos no coração. E como a rádio faz o seu papel de aproximação. Isso é importantíssimo para as pessoas. Porque para um imigrante, os africanos adoram o campeonato português. Eles adoram os tubarões azuis, os mambas, os jurtas. Eles adoram, enfim, os angolanos adoram a sua seleção também, mas adoram a seleção portuguesa. Nós não nos podemos esquecer deles. E por isso é o meu foco. As pessoas, eles e elas, grandes e pequenos, homens e mulheres, era aquilo que eu estava a dizer. Todos são importantes para o meu trabalho. E eu recebo, olha, posso revelar aqui o Cardeal Tolentino Mendonça, que é meu fã e que deixou um livro assinado na Marchal Gomes da Costa, uma oferta que, enfim, para mim foi um momento que eu não vou esquecer mais, não é? Estou muito agradecido ao Sr. Cardeal Tolentino Mendonça. Já só te falta o Papa, que é fã da Argentina, mas repara, sim, extraordinário, não é? Até lá, no Vaticano, ouvem os relatos da Antena 1. É fantástico, não é? Portanto, para mim são todos iguais. Tanto o Sr. Cardeal como entro num Uber ou num táxi ou vou ao supermercado, a um café. Todos são importantes. É essa a força do futebol? É essa a ligação? Somos todos iguais? É essa a força do futebol, é essa a força da rádio. E é isso que nos dá energia para continuarmos a ser cada vez melhores. E mais uma coisa. Temos que sempre trabalhar todos os dias, temos que nos focar, não podemos facilitar. E começamos esta nossa conversa a dizer: como é que te preparas? Eu preparo-me sempre. Atenção, não penses que as pessoas não pensem que as pessoas andam a dormir. Quem nos ouve está atento e sabe. E conhece muito bem. E conhece quando tu te preparas,
sabe muito bem se tu estás a ser genuíno ou não, ou se estás a querer enrolar as pessoas. E mais, Isso passa tudo na voz? passa tudo na voz. E queria dizer-te o seguinte: nós erramos, porque errar é humano. Sabes o que é que eu faço quando erro? Eu estou a fazer o jogo com um repórter, e aquilo que mais me incomoda é eu estar a chamar. Pode acontecer, posso estar mais cansado, posso perder, enfim, errar é humano. Chamei ao José Manuel, ao Manuel José. Acontece. E eu digo logo: por favor, ao Walter, ao Nuno Pralouro, aos repórteres da Antena que estão comigo, se eu estiver a chamar Manuel ou José, tu, por favor, emenda-me logo no ar, emenda-me logo no ar. Eu tenho essa particularidade. Errei, peço desculpa, errei. Estou a chamar Manuel ou Joaquim, mas onde é que tenho a cabeça? E as pessoas dizem: cá está, é isto. Vamos dizer o quê? Ele estava a chamar Manuel ou Joaquim. O homem já pediu desculpa. Siga para ver. Errar, todos erramos. E eu acho que entendes? Eu acho que é isso que é importante. É o genuíno. É o genuíno, ser genuíno e aproximar. É isso que aproxima. Nuno Matos, muito obrigado. Obrigado eu, e dizer-te, continuo a fazer aquilo que gosto. Sou um privilegiado porque hoje falamos de rádio. Também trabalho em televisão, como sabes, mas a rádio é a minha vida, é a minha história e é o meu grande amor. Obrigado.